certo? E também as suas luas, que muitas delas são artificiais. Mas o sistema solar, né, que é o sistema solar de Brepomonte, esse sistema solar de Brepomonte, que fica na galáxia de Figno Alpha, olha o nome chique, ó, Galáxia Figno Alpha, sistema solar Brepomonte, né? E a tipologia Susubitali. Então eles são os subitalianos, ou outros nomes que eu ouvi falar lá, mas foi a tradução mais próxima que eu consegui desfragmentar. Então, se houver alteração quanto à tipologia, vocês desconsideram e vejam o texto, né? Não vou dar muito detalhe em relação a isso, porque é um simples texto, né? Que eu falo texto piloto, que a partir dali eu só mudo a galáxia, o sistema solar, a quantidade de planeta, a tipologia, a dimensão, a densidade, né? Mas é ali o plano piloto, né? A partir dali eu vou acrescentar para não ter que ficar digitando tudo de novo. Então já fiz já compensei já esse meu trabalho, né? Para não ficar também uma coisa muito extensa. Então vocês vão receber com essas especificações que outrora estou dizendo aqui sutilmente, correto? E ali, enquanto ela me mostrava galáxias dentro da sua nave, sistemas solares, o tipo de nave que eles usam, lembrando que ainda nós estávamos em cima aqui da casa da minha mãe, não tínhamos saído ainda para a base lunar. Quando eu olho ela fazer um movimento, o lado esquerdo meu da nave fica todo transparente, uma parte transparente, uma parte não. E eu vejo, né, o céu nublado como estava e a chuva caindo. E ela disse para mim assim: agora nós iremos. Mas antes, ela me mostrou a sua galáxia, o seu sistema solar, os planetas, as luas, tudo numa qualidade por holografia. Eu não estava lá ainda. E dentro da nave estava eu, Barra Tara, e a sua copiloto, que eu não tive tempo para poder desfragmentar o nome dela, para poder mostrar para você, falar para você, certo? E dali fomos. Fiquei em pé, ela também. Não houve nenhum problema quanto à pressão da inércia, nada. Foi como se eu estivesse no quarto batendo um papo com ela e nada lá fora estivesse acontecendo. Quando eu olho de novo para o meu lado esquerdo, onde estava transparente, eu vejo o nosso planeta esférico. E ainda tem idiotas que acreditam que a Terra é plana, né? Eu vou até pedir o Antônio Alves, ele vai ouvir esse áudio aqui, mas eu vou fazer um outro pedindo para ele falar como é o planeta, Terra, ou Gaia, ou Eleap, seja o que você quiser chamar, certo? E o Antônio vai falar: não, o planeta é esférico, é uma bola. E tem idiota que acredita que o planeta é plano. É como se ele estivesse em cima de uma forma de bolo arredondada, com um domo por cima. E o Sol fosse uma bolinha de fogo que fosse de um lado por outro, né? Isso é ridículo. Isso é regredir na sua integridade moral e provar para si mesmo o quanto idiota você é. Por isso eu digo, você tem liberdade de poder ouvir quem você quiser. O problema é seu, né?
Você pode fazer o que você quiser. Problema é seu. É seu. Não é verdade? Só que eu duvido que você vai ser a mesma pessoa quando você ouvir várias pessoas por aí. Eu duvido que você vai conseguir assimilar a sua verdade. Duvido. Você vai fazer uma confusão tão grande que você vai ficar louco. Louco, 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 louco. Aproveitando esse gancho aqui, para quem acompanha lá o canal Revelação Cósmica, né? Onde se iniciou com o Corey Goode, que sumiu do programa, né? Já tem bastante temporada que ele não aparece. E tem pessoas me perguntando por que ele não aparece. Ah, eu vou lá saber por que ele não aparece? Ele não aparece porque não quer, porque não foi convidado, vai lá saber. Não é do meu interesse saber, não. Né? Mas nesse gancho aqui, eu vou dizer para vocês que esses dias eu tive interesse de olhar lá a descoberta cósmica, né? Lá do site Gaia, né? E tem aí outra tem alguns sites aí que eu esqueci como é que é. É João Macedo, é verdade, eu não sei o que lá. Vocês vão encontrar aí, quem quiser encontrar, vai encontrar, quem não quiser, não encontra, mas eu aconselho nenhum de vocês que são imaturos assistir a 15ª temporada desse programa. Tem um cidadão lá que é até chato falar isso, mas eu ouvi o primeiro e o segundo. Eu ouvi e vi o primeiro e o segundo vídeo, me parece que são 30 minutos cada um. E eu fiquei horrorizado vendo ele falar sobre os Alpha Centauros e sobre os Cassiopianos, pessoal de Cassiopeia. E eu fiquei assim pensando, caramba, se esses lerdos, né, do grupo, que agora tá a minoria, não mais a minoria como antes, ver um camarada desse falando essas besteiras, esse pessoal vai endoidar. Então quem quiser, vá lá e escute, veja os vídeos do camarada lá dando entrevista lá. Inclusive até fiquei admirado, né, do Emily ter entrevistado ele, porque, poxa, né, é aquilo. A desinformação, ela vem junto com a informação. E nada que é bom vai durar para sempre. Nada. Pode ter certeza disso. E aí aparece alguns tatus peba para poder avacalhar o raciocínio. Então você vê que ali já tem a mão do governo, por algum motivo, para poder descredibilizar civilizações importantíssimas, como é o caso do pessoal de Cassiopeia e, propriamente dito, os Alpha Centauros. Então nesse programa, esse camarada ele fala que ele foi e lutou uma guerra nesse planeta, né? Ele fala isso. Na hora que eu vi ele falar aquilo ali, só o jeito dele você já vê que ele é um tremendo mentiroso. Então, né? Eu estou advertindo vocês disso porque eu sei que muita gente aqui do grupo assiste, né, essas coisas do Corey Goode, já para te adverter de você não vir e perguntar pipoca nenhuma. Então eu já estou aqui limpando a minha barra para você não ter que vir e perguntar idiotice. Porque eu já falei. Perguntou? Compartilhou? Tchau. Pelo menos do meu WhatsApp, da minha lista telefônica vai ser assim. Então eu estou te adiantando para te livrar você desse absurdo, né? E ele fala que ele teve relações com uma Cassiopiana e teve um filho com ela. Então, a que extremo chegou algo que era bom e se tornou um lixo, né?
descredibilizar o tempo inteiro, pelo menos nesses 2 vídeos que eu assisti, descredibilizar o tempo inteiro civilizações alienígenas, que o coitado não tem nem conhecimento, talvez ele ouviu alguém dizer e ele replicou aquilo como sendo a história dele. E aquilo foi me dando ânsia de vômito, foi me dando nojo. Eu passei mal, para vocês terem uma ideia. Né? O absurdo. E muito me admira o Emery, que é uma pessoa íntegra, importante, limpa e justa, entrevistar uma pessoa daquela. Né? Você vê até pela expressão do Emery o descontentamento e a forma que ele força para aceitar algo que ele viu que está errado, porque ele trabalhou em bases subterrâneas, governamentais, com seres alienígenas. Então, para um homem que defendeu uma tese, está entrevistando um louco que vem descredibilizar a verdade, é absurdo. Então já estou te advertindo, porque tem muita gente que fala que ouve Corey Goode. Pode ficar à vontade, desde que você não traga a sua dúvida para mim. Né? Então já fica aqui o meu recado. Então é incrível a que ponto chega a tolice das pessoas, né? Então ali eu olhando aquele planeta que é esse maravilhoso, azul, amarronzado, em alguma parte o planeta estava à noite. Eu via as luzes da cidade lá de fora da estratosfera. Ao longe dava para ver a proteção que é a áurea do planeta, o circulando. E próximo a nós, a Lua. Essa Lua artificial, sintética, que chega a ser até boba. E eu falei para ela, Tara, passa comigo, se puder, em cima do lado onde fica o spoiler de guerra, que é onde uma vez eu desci, conforme já narrei para vocês por escrito, lá no Facebook. Quem leu, leu, quem não leu, paciência, né? E ela disse assim, é agora. E a nave passou. E eu vi aquelas naves gigantescas em cima da superfície lunar. Aquele gigantesco e colossal ferro velho de naves que outra hora era grande na sua era e que se tornaram obsoletas, né? Naves que combateram em tempos imemoriais e que hoje estão lá morrendo pouco a pouco, mas que serve de lição para todos que ali forem, como um sinal de que sim, houve uma guerra no nosso sistema solar. Houve interferência de seres em nosso sistema solar. Fica ali, para as pessoas que são levadas verem. Cheguei na base lunar, acoplamos as plataformas, certo? Que eu chamo de plataformas de estaleiro. Desci por dentro do corredor, vi diversos outros seres, chegando, saindo, conversando, rindo, alguns conversando com telas holográficas que o acompanham onde vão. Quem já viu aquele filme do Homem de Aço? É o filme mesmo, Homem de Aço. Quem assiste aquele filme vê que no início do filme eles estão em Kryptonita, né? Que é o planeta do Super-Homem. E ali eles têm, né, aquelas torres tecnológicas, têm a maneira de viver e o planeta está morrendo. Até que eles colocam um bebê
e direciona eles à Terra. Mas durante o percurso você vai ver alguns pedestais flutuando. Ele segue o formato como se fosse de uma coxinha, mais comprida para baixo, né? E ali, naquela tela, aparece várias faces. Com quem você estiver conversando, tipo por uma videochamada, aparece a face daquela pessoa. Ou qualquer coisa que você pergunte, aquele ser, tecnologicamente falando, ele retrata em uma projeção aquilo que você deseja. Quem quiser assistir, coloca aí o Homem de Aço e veja só o início do filme, até que o planeta lá do Super-Homem seja destruído, né? Dá mais ou menos assim uns 10 minutos. Depois, se você quiser continuar vendo o filme, você vê. Se você não quiser, você não vê. Mas vale a pena você assistir essa parte, né? E você vai ver ali aquele objeto flutuando e conversando com a mulher o tempo todo. Eu vi objetos semelhantes a esse várias vezes. Lá em Galamiak tem. Em vários planetas tem. Eu chamo de babá artificial. Porque onde você vai, aquele dispositivo ele vai voando do seu lado. Tudo que você quer, ele te dá. Sai dali, forma dali. É a coisa mais linda que existe, né? Para ver aí certos idiotas falar besteira. Correto? Então, esses dispositivos me encantam tanto, eu fico tão doido. E eles fazem a leitura do meu pensamento e eu interajo com eles. E eu falei, localiza para mim Mazaziel. Na mesma hora, ele localizou e projetou daquele mesmo jeito, com aquelas partículas minerais que você vai ver no filme do Homem de Aço, no começo. Quando você vê aquele pedestal conversando o tempo todo com as pessoas e ele formando diversas formas, você vai ficar chocado. É aquilo ali, porém, só a cor e o design que é um pouquinho diferente, mas não é muita coisa não. Então vou arriscar dizer que é 100% igual, para não enlouquecer aí sua mente. E aquele objeto foi me acompanhando e Barra Tara ficou na nave junto com a sua subcomandante, né? Eu já sou acostumado a andar na base lunar para lá e para cá, certo? Eu entro, eu tenho acesso a qualquer lugar que eu queira entrar, basta simplesmente eu colocar a minha mão nas paredes, que elas se abrem e eu entro, né? E nem para todos é dado esse acesso. Então eu vou em laboratórios, eu vou em centros de conferências, eu atravesso salas de reuniões com outros seres que estão acontecendo, mas é como uma sala de cinema, então eu atravesso pelos fundos, ninguém fica sabendo que eu estive ali, porque eu não interfiro ninguém, né? E ali eu tenho a Lua como a minha própria casa, por mais absurdo que pareça. Vou para lá, vim para cá. A única coisa que eu não posso fazer, sem uma autorização específica, é ir para a superfície da Lua. Porque aí eu preciso de um traje e preciso de uma autorização daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres do espaço que têm algumas partes ali na superfície da Lua. Então, é você imaginar que a Lua é o mini planeta Leap, que tem a América, a Europa, a Ásia, o Ocidente, né? E essas partes pertencem a tais civilizações. Então, você precisa de uma autorização. E quem te dá essa autorização é Mazaziel. E aí, todos os seres ficam conscientes. Eu já fui, né, em bases que foram reaproveitadas pelos nazistas, onde os mesmos com tecnologia a laser cravaram a suástica, né, na parede monumental daquele edifício, que não foi construído por eles e que foi abandonado pelos niburianos. Então eles tomaram, limparam o lugar e separaram a área, porque eles fizeram uma aliança com os niburianos, né, que ficaram para trás. Vou falar niburiano, mas vocês já sabem o nome de Nibiru, pelo projeto Alatra, né? Então,
eu vi suástica, a suástica gigantesca, esculpida a laser. E o trabalho é tão bem feito que é como se você estivesse em Puma Punku. Quem já foi em Puma Punku e viu aquelas pedras em formato de H? Aquilo ali foi cortado pelos Aquirins. Né? Tanto é que aquelas pedras lá têm de sobra monumentos em H gigantescos, que equivale a prédios de 150 andares. Imagina 2 prédios de 150 andares, né? Gêmeos, porque corresponde a uma letra H, enterrados sobre o gelo da Antártica. Que maravilha, né? Eu já fui nesses edifícios a convite do governo americano para poder abrir as portas para que eles pudessem explorar. Se eu contar para vocês a minha real realidade, muitos vão sair correndo. Então é melhor contar de pouco a pouco, né? Deixa eu ser o idiota que eu sou, deixa eu ser o esquizofrênico que eu sou, o louco que eu sou, o que mais me quiserem me taxar, mas eu sou sabendo quem eu sou. E quem fala de mim sabe quem eu sou? Não sabe. Por isso eu sempre digo, né, que meu nome é Raimundo e foda-se pro mundo. Inclusive, quando eu falei que tinha mulheres mais velhas, de 50, 60, até 70 anos, do grupo mesmo, dando de cima de mim, né? Algumas ficaram assim, chateadas e saíram do meu WhatsApp. Eu vou chorar tanto, sabe? Eu não vou nem conseguir terminar de gravar esse áudio de tanta tristeza. Mas enfim, resolvi o que eu tinha que resolver lá com o Azaziel, certo? Repassei para ele algumas informações que me foram de cunho pesquisar aqui no planeta, e eu tive que acessar através da minha sexta visão. Fiz o relatório por escrito, levei em uma pastinha azul de papel e entreguei para ele. E ele, com aquele olhar maravilhoso que ele tem, ele tipo pensa, né? Poxa, Arx, pra que tudo isso se eu posso acessar a sua mente? Mas enfim, é o que eu gosto de fazer, ponto final. Entreguei meu relatório para ele, passei, né, o que eu chamo ser a galeria de alimentação, onde você tem alimentos processados para seres que estão viajando para outras galáxias, para outros sistemas solares, que são alimentos processados. Quem lembra daquele chips chamado Fandangos, né, que é meio côncavo? Quem lembra do Fandangos? Ponto final. São alimentos daquele jeito. Alguns são pastosos, né? E ali eu passei, enchi a mão daquela comida, taquei na boca e fui comendo como se fosse pipoca. Fui andando no corredor. E ali, seres de diversos lugares que eu já fui, outros que ainda eu vou, outros que eu já conheço porque já estiveram aqui, já estiveram lá na República, já estiveram na minha fazenda, já estiveram no meu antigo apartamento, no meu atual apartamento, que foram ao meu encontro para me dar o alimento diário, me viram ali, me deram um abraço e falaram do chá, que é o chá mate-leão, o chá de erva cidreira, né? O chá de maçã, o chá de camomila, né? O chá de cravo, o chá de canela. Só não tem chá de picão, né? E ali, eles conversando comigo naquela alegria, tipo assim, nossa, semana passada eu estive, né, lá com o Arx, eu que levei o alimento diário, e hoje ele está aqui. Olha a importância que ele tem para eles, porque para você que me ouve, eu não quero ter importância nenhuma, porque ninguém pode me cobrar nada, correto? Ninguém. Por isso eu digo, não sou perfeito. Não para você. Para eles, sim. Mas para você, jamais. Dali voltei para a nave. Pahatara encaminhou a nave junto com a sua copiloto e eu ali em pé, doido com tudo aquilo, né?
ansioso para saber para onde que eu ia, mesmo já tendo visto na tela holográfica. E ali nós paramos em frente ao grande arco que fica posicionado no lado oculto da Lua, a um distanciamento de 55 mil quilômetros atrás da Lua. Aquele arco, ele foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, e um cruzador interplanetário atravessou ele. Depois ele foi se estreitando e uma outra nave menor passou. E quando passa ao formato que é a nave, porque existe ali o calibramento da energia de onde você está, da nave que te conduz e de onde você vai chegar. É isso, é assim que funciona. Eu não vou ficar entrando em detalhe com vocês, não. E ali, quando chegou a nossa vez, porque tinha 4 naves na nossa frente, a nossa era a 5ª. Quando chegou a nossa vez, o arco, ele ficou menor na lateral e menor no comprimento. E ali se acendeu aquela energia que parece a mistura de várias cores, né? Como uma aurora boreal. E a nave, de acordo com que ela atravessava, pelo vidro, eu falo vidro, né? Mas não era vidro, pelo compartimento aberto do meu lado esquerdo, onde eu via tudo no espaço, eu via os planetas, a Lua, o nosso planeta, o material desse arco. Uma vez eu até postei para vocês no grupo como seria esse arco de passagem, né? Que é 100% aquele ali. 100%, não tem onde tirar nem onde colocar. A metade da minha visão estava no nosso sistema solar e a outra metade já na galáxia dela. Ou seja, enquanto atravessava lentamente, porque não pode ser rápido, porque se é rápido, causa um desmemoramento na nave e aí a consciência tem que ser apagada ou resetada. Então ele tem que atravessar lentamente. Quem já viu um trem com mais de 150 vagões parado? Agora, quando o maquinista dá a partida na locomotiva, o trem ele tem que iniciar devagar, porque a cada vagão que ele puxa é um tranco que dá, e há a elasticidade de um vagão para o outro para compensar o não tombamento nem o rompimento dos pinos, para que o vagão siga a locomotiva, correto? Então você vê o trem indo devagarzinho, ele vai lentamente, daquele jeito que a nave tem que ser. É como se ela está parada e fosse dada a partida e ela tivesse que ir lentamente. Então você consegue ver pela metade da fissura que é aberta para você ver lá fora, onde a fuselagem da nave ela fica transparente ou translúcida, e você vê nitidamente, como se você pudesse pôr a mão e sua mão sair pro lado de fora, de tão transparente que é, parece que não tem nada, mas tem. Quando você coloca a mão, inclusive, é até sólido, mas você não vê. E quando você tira a mão, não fica embaçado, não fica aquela gordura da sua mão, não, nada, absorve tudo, certo? E ali, como essa parte aberta para mim era uma parte de mais de 6 metros de comprimento, quando passou a nave 3 metros desse ponto, os 3 metros que me sobrou, eu vi a nossa Lua e Eliape no fundo e vi essa galáxia já dentro do sistema solar, que é o sistema solar Brempomonte. Lá no sistema solar de Brempomonte. Foi aí quando eu vi 4 planetas e 66 luas, sendo que 8 delas é natural, né? E as demais artificiais. Então imagina, 66 luas e só 8 é natural. E o restante
são artificiais, como falei. Correto? Como falei. Então, quando eu cheguei ali, que eu vi o planeta principal, que é o planeta sede, rodeado por aquelas luas maravilhosas. O planeta, ele é 2 vezes maior que Júpiter. E a sua menor lua é do tamanho de Leap. Tanto é que o uniforme de Baharratara tem o símbolo do seu sistema solar, que inclusive o Valderi desenhou com uma perfeição que eu fiquei louco. Ele me mostrou o rascunho do desenho dela, de corpo inteiro, e no peito, o planeta no meio e as luas ao redor do planeta. Vocês vão ver. E aquilo me remeteu àquele dia, àquele momento. E o planeta é um planeta multicor. A atmosfera do planeta é tão limpa que ela oscila a cor. Quando eu cheguei, o planeta era todo bege, com algumas manchas escuras pretas, outras azuis e algumas vermelhas. Quando eu saí do planeta, o planeta era laranja, com manchas brancas e alguns pontos verde neon. Eu perguntei a Baharratara o porquê desse movimento atmosférico. Ela disse: essas cores representam a pureza da nossa consciência, que é coletiva. Então, ao ânimo da consciência e o estado de emoção, mas não é essa emoção sacana que existe aqui, não é essa emoção que leva a gente para a destruição e para a imoralidade, não. A emoção lá é diferente, tá? A emoção lá é a razão concretada. Então, é uma emoção que não prejudica nem a eles, nem a terceiros. Então, há essa diferença de tipos de emoções. Se esse áudio for, eu gravo um segundo para terminar, tá? Porque já são 1h e 34 minutos. Já recebemos atualizações no WhatsApp, né? Mas vai saber se pode se estender mais e mais a gravação de áudio, não sei. Antigamente era 1h e 28. Já é 1h e 34, então vamos lá. Vou ficar de olho aqui no aparelho aqui para não ter problema. Então, quando eu cheguei no sistema solar, eu vi aquele sol maravilhoso. Na verdade, o sistema solar é um sistema solar trinitário, ou seja, um sistema solar que tem 3 sóis, 4 planetas, 66 luas, sendo que 8 delas é natural e as outras artificiais. Quando chegamos ali no sistema solar, que eu olhei para a minha esquerda, onde eu já estava olhando, e olhei mais porque eu cheguei até ao ponto de olhar a extremidade da minha retaguarda por esse ângulo, eu vi o portal que tem ali no sistema solar, é um portal trapezoidal. Então, procura aí no Google aí uma imagem trapezoidal. Essa imagem em forma de portal. É um monumento trapezoidal que é o portal de salto deles. Tá? Gigantesco. Não tinha fim de tão grande que era. E eu olhei o sol, o outro sol, um outro sol menor. E eu via que quando eu fintava os meus olhos nos sóis, eu via que existia uma ponte de um sol para o outro. É como se os 3 sóis fossem ligados por uma linha um no outro. E eu falei com ela assim: Baharratara, o sol é ligado no outro? Ela falou: sim. Existe um cabo de energia feito pelo mais nobre e precioso minério. Me falou o nome, que aqui não vou falar para vocês, porque eu teria que desfragmentar o nome, para trazer um nome plausível para você ouvir.
é com esse minério processado que chega a esse tipo de qualidade de aço e nós conectamos o núcleo do Sol menor, que é o Sol que está morrendo, para o segundo Sol, que é o Sol também que está morrendo, a esse Sol maior, que é o Sol artificial, que nos foi dado de presente pelos criadores de sóis. Quem já me viu falar dos criadores de sóis? Quem me acompanha lá no YouTube, ou quem me acompanhou, sabe quem são os criadores de sóis, né? Então, o Sol artificial alimenta os dois sóis naturais, para que eles não morram. E daqui a 4,73 trilhões de anos, os outros dois sóis estará maior e este Sol estará menor e será apagado por essa própria civilização. E esse núcleo, que vai ser uma estrela morta, que vai ser uma cabaça de aço, vai ser levado para outro lugar e ali ele vai ser aceso como uma fornalha. E ao redor dele vai ser construído outros planetas artificiais ou talvez naturais. E aí Mahatma me falou sobre a história da civilização dela, que eu não vou falar aqui para vocês porque vai levar trocentos anos, e me falou da importância deles terem sido criados, porque a missão deles é, pelo instinto felino, guerrear contra os caídos. Então, quando é a civilização de Mereconoab, que eu não vou falar aqui qual é, porque você já sabe, né? Porque eu tenho certeza que você não está fazendo revisão nenhuma. Quando os melhores geneticistas criaram esses protótipos a partir do seu gênero, eles só foram limitados ao tamanho. Tanto é que as mulheres, as felinas, têm 1,60 m. Os homens, 1,50 m. E as crianças nascem com 20 centímetros. As mulheres são mais altas do que os homens lá. O planeta, ele é todo plano, é uma planície. Os edifícios ficam suspensos no ar, a um ponto inicial de 10 metros acima do solo. Não se movimentam para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, nem para trás, nem para frente. Ficam intactos, como se estivessem assentados no próprio solo. Coisa mais linda. E ao redor deles, várias esferas. Cada esfera do tamanho de um ônibus de viagem. Na questão circunferencial do comprimento, porque o que é uma esfera, o que é circunferencial, ou seja, uma bola, uma esfera, ele é em cima e embaixo, é perfeito. Então você pegar o tamanho de um ônibus de viagem como ponto circunferencial, você vai saber o tamanho dessas esferas. Os edifícios equivalem a 700 metros de altura cada um. Cada um. Nada é construído na Terra daquele planeta natural. Nada. O solo do planeta é inviolável. Esses grandes edifícios têm hastes onde pousam as naves. Quando eu descia do céu para esses edifícios, eu vi essa planície sem uma montanha sequer. Mas eu vi um oceano lindo. Lindo, 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 todo verde. Como se debaixo dele aquele chão fosse pintado do mais sublime verde, por cima colocado a água cristalina, coisa mais linda. E no oceano eu vi navios, parecia navios, feitos de cristal, e que navegavam sozinhos, fazendo o próprio patrulhamento, não por uma questão de guerra, mas
para alimentar as criaturas marítimas daquele lugar. É como se você colocasse 100 porta-aviões, porém esses porta-aviões não fossem de guerra, fossem sozinhos, cruzando um oceano a outro, analisando as espécies, curando as espécies, alimentando as espécies. Há esse diferencial. Esse planeta, 20% dele é oceano, 10% são lagos paradisíacos. Os outros 70% é terra. É uma terra amarela, porém por cima tem uma grama multicor, verde, vermelha, lilás, rosa, bege, varia muito. Então, de estação em estação, como disse Mahabharata, toda a vegetação do planeta muda a cor. Em uma estação está tudo verde, branco, azul, na outra está preto, roxo e amarelo, e por aí vai. Mas quando eu vi um mega edifício, esse, maior do que 700 metros, ele saía, para você ter uma ideia, da atmosfera do planeta. Tanto é que eu pensei que era uma grande antena. É um edifício. E uma haste de aço vinha do seu ponto para a esquerda, do seu ponto para a direita, do seu ponto para a retaguarda, como se os cabos de aço estivessem fincados no chão, dando sustentabilidade a esse edifício. Mas não é o que eu vi. Esferas fazia o processo de esticamento desses cabos para que ele ficasse centralizado. Uma vez que ele estava fora da atmosfera, a parte de fora teria que ser equilibrada por causa do eixo Tember, a parte de dentro pelo núcleo Lopide, que é trabalhado na sua parte gravitacional dos elementos que ali estão, por consequência da energia dos sóis. E ali, Mahabharata, antes de pousar nesse mega edifício, que de largura, ela me falou que ele tem, prestem atenção, 108 mil quilômetros. É um monumento gigantesco. Gigantesco, bem grosso, parrudo. Quando você está próximo a ele, você não consegue olhar o que está do outro lado, porque te tampa tudo. Mas quando você afasta, subindo para o céu, ele vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, por causa do ângulo. E todos moram ali. Não só no edifício, mas como nas esferas. E as naves, elas ficam estacionadas no ar, assim como também é em Protu, apesar de eu não ter ido em Protu. Elas ficam estacionadas no ar, sem movimento algum. A cada ciclo de 32 horas, se fosse em cálculo daqui, são 32 horas de sol e a temperatura média é de 14 a 17 graus, certo? E são só 3 horas de noite, 2 horas de noite de céu maravilhosamente estrelado e 1 hora de um breve crepúsculo. Coisa mais linda. Ver aquelas luas, aqueles planetas monumentais lá fora te observando. Estrelas, a configuração do centurião de Bracten e outras coisas mais que eu não vou mencionar porque não sou digno de falar e nem você de ouvir. Não pela minha boca, mas por eles você é digno, mas não pela minha boca, porque eu não sou digno. Porque a configuração estelar do zodíaco deles não tem nada que se compare. Durante o dia você vê estrelas
durante a noite essas estrelas maravilhosas, e você saber que ali é um sol, que ali é um sistema solar, você vê as nebulosas atravessar o céu como se fosse um feixe aberto, deixado um pó de estrelas. Eu fiquei louco. Eu estive lá. O que seria, em cálculo daqui, às 21h32 eu já estava lá, depois de ter passado na base lunar. Eu voltei 7h da manhã daqui, do meu país. Se você está em outro país, você calcula pelo horário de Brasília, no fuso horário do seu país, que hora era que eu cheguei, se for esse o seu interesse. Cheguei aqui, certo? Dei bom dia para o Antônio me reportou algumas coisas, eu fui me recompor, eu acertei algumas coisas que eu tinha que acertar, e tudo certo. Mas esse tempo que eu fiquei longe daqui, que seria aproximadamente umas 9 horas longe daqui, correspondeu como se eu estivesse lá há uma semana. A coisa mais linda. Eu precisava disso. Uma nova galáxia, um novo sistema solar, uma nova pessoa para estar comigo sempre. E ela vai me levar para me conhecer tanto os momentos de intervenção planetária como os momentos onde planetas foram totalmente dizimados pelo poderio bélico deles. Eles têm todo o aval, tanto dos confederados da sua galáxia, porque lá também tem uma federação, cada galáxia tem uma federação, e cada sistema solar a sua confederação. É assim que é. E eu vi cenas de libertação de planetas que eu fiquei chocado, lá na galáxia dela. E a galáxia dela tem 427 trilhões de sistemas solares. E cada sistema solar tem uma média de 3 a 98 planetas. O que implica aproximadamente quase 1,9 quinquilhões de planetas, que é supervisionado por essa federação e pelas confederações. E rigorosamente supervisionado por Bahar'atara. Isso aqui é só uma pincelada do que eu vi, ouvi, experienciei. Eu fiquei lá uma semana com eles, o que correspondeu quase 9 horas distante daqui. Então, se for para eu contar tudo que vi, tudo que eu vi, eu teria que fazer um áudio de 10 horas. E eu não vou fazer isso. Mas não vou mesmo. Então fica aqui só um pouco deste conto, dessa nova história que se inicia comigo e com Bahar'atara. Recados dados, história contada, fica ao bel prazer de você acreditar ou não. Ok? E fica aí as dicas que eu dei. Carlos, o que Bahar'atara te ensinou para que pudéssemos dar a nós? Ela não falou absolutamente nada. Quando eu perguntei, eu disse: Bahar'atara, tem alguma mensagem que você queira dizer para as pessoas que me ouvem e para aquelas que me ouvirão lá em Eleap? Ela disse assim: não faz necessário mais nenhuma palavra de nós, porque você já fala tudo e já ensina tudo como tem que ser, porque não só eu, mas como todas as galáxias existentes, como todos os sistemas solares existentes, como todos os planetas com vida, sabe cada palavra que sai da tua boca, filho de Sírios, herdeiro